solteiro, eu gostava de tomar vitamina. Não sei por que eu gostava de tomar. Me casei, tomava vitamina. Depois... Então, graças a Deus, o Pai do Senhor, a igreja, Pai do Senhor, os irmãos que estão na live, o Senhor está entrando na live agora, vamos começar a nossa escola dominical. Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã. Deus possa entrar com providência no seu lar, na sua casa, na sua família, nos seus parentes. Deus possa abençoar grandemente o que você espera, né? Porque Deus tem uma promessa na minha vida e na sua vida, né? E Ele cumpre a sua promessa, né? Porque assim como Ele falou com Jeremias, o que tu vês, Jeremias? Ele disse, Senhor, eu vejo uma amendoeira, viste bem, porque eu velo na minha palavra para cumprir. Então, se Deus tem uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir essa palavra, essa promessa na sua vida, Ele vai cumprir totalmente, completamente na tua vida, né? Então, Deus possa abençoar a tua vida. Amém. Quero orar neste momento, quero apresentar a minha vida, a sua vida neste momento. Para que Deus possa receber nosso pequeno sacrifício nesta manhã de consagração ali, diante de você possa colocar Deus no meu lugar. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o Senhor no meu lugar, né? Essa justiça, o seu reino, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, buscar a primeira coisa a Deus na sua vida. Então, quando você buscar Deus, você recebe a promessa de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz, conhecei o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que possamos ser cheios da plenitude de Deus. Então, vamos orar, que esse versículo da palavra de Deus possa preencher na sua vida nesta manhã. Oramos. Amado Deus, que Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, mas um dia, Senhor, nos desse, nos reservaste, Senhor, nos desse privilégio, meu Pai, por estamos aqui, nos concedesse, Deus, de fazer essa obra, esse trabalho nas Tuas mãos, Pai. Senhor, esse estudo, Pai, pelo domingo e pela manhã, meu Pai Celestial, tem concedido, Pai, para nós, meu Pai, um grande benefício, Senhor, para a nossa alma, para a nossa vida espiritual, Senhor. Para nós aprender a Tua palavra, para nós que, meu Pai, adquirir conhecimento, Senhor, do alto céu da Tua glória, Pai. Sustenta, Deus, nossa vida em Tua mão. Ajuda a dar a vitória nesse momento, Pai. Vem sustentar, Deus, nossa vida em Tuas mãos, Pai. Vem, meu Pai, para que possamos ser vitoriosos, vencedor, Pai. Assim como o apóstolo Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas em todas as coisas sou mais do que vencedor por ter meio de Cristo que me amou. Porque nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que o fruto do Espírito, neste momento, nesta manhã, penetre na tua vida, tenha lugar, um espaço na tua vida, o fruto do Espírito possa entrar na tua casa, no teu lar, na tua vida, que o fruto do Espírito possa entrar na nossa vida nesta manhã. Oh, o fruto do Espírito é bondade, mansidão, alegria, oh, longanimidade, fé. Então esse fruto do Espírito possa ter na nossa vida um privilégio para poder receber diante de Deus tudo isso, para que possamos ser um vencedor nesta terra. Amado Deus, querido Jesus, te peço, por favor, os ouvintes, Senhor, que estão, meu Pai, nessa transmissão, estão entrando na transmissão, Pai Celestial. Oh, Deus, meu Pai, nessa internet, meu Pai Celestial, para que eles possam abençoar grandemente, Pai. Que eles possam ficar atentos, Deus, de receber a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra, Pai, é viva e eficaz, Senhor. É mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, Pai. Ela penetra a divisão da alma, do espírito e da medula, apta para discernir o pensamento e o propósito do coração. É como o profeta Isaías profetizou, Senhor, em 55:11, Senhor. Ó, isso, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas para que se apraz e prosperará naquilo que se fará. Senhor, que possa, Pai, o desejo, meu Deus, e o propósito, Senhor, possa parar, meu Pai, na vida de cada um nesta manhã, Jesus. Que receba, meu Deus, meu Pai, a bênção e a vitória, Pai. Que nesse momento possamos receber nosso lar, nossa casa, nossa família, nossos parentes, nossos familiares. Colocamos, Pai, na palma das Tuas mãos, cada um, Pai, neste momento.
Abençoa, Pai. Abençoa minha esposa, gente, tua mão. Abençoa lá minha casa, meu Deus, meus filhos, as minhas filhas, meu Deus da glória, meu genro, minha nora, meu neto, minha neta, meu bisneto, a minha bisneta, Senhor. Abençoa cada um nesta manhã, Pai, que possamos receber aquilo que tu tem prometido em nossa vida, porque tu é fiel e tu cumpre a tua palavra para conosco. Quero agradecer, quero pedir a esse príncipe de Jesus, que vive, reina eternamente para sempre. Amém e amém. Que Deus possa abençoar sua vida nesta manhã. E agora é o momento que vamos ver a palavra de Deus, o estudo, que vamos aprender a palavra. Você vai aprender a palavra de Deus na sua casa, onde você esteja. O professor, pastor Jônio, vai ministrar na minha vida, na sua vida, nesta manhã. Que Deus abençoe. Amém e amém. Pai do Senhor a todos, estamos aqui novamente na Escola Dominical para estudar a Palavra de Deus. Hoje a nossa aula será uma aula mais histórica, que essas aulas históricas elas são importantes porque ela traz ao conhecimento de todos nós aquilo que aconteceu e o povo não sabe. E por o povo não saber, e traz para o povo um sentido não real do que realmente é. Claro que quando a gente estuda aquela matéria heresiologia, que é o estudo das seitas e heresias, a gente estuda quem fundou aquela seita, o que eles faziam, o que eles acreditavam, e muito da história que aquelas igrejas e aquelas seitas ensinavam antes, o povo atual daquela seita não sabe. E quando eles ficam sabendo, eles ficam meio que duvidando, eles ficam meio que um Tomé da vida, porque será que isso aconteceu na igreja onde eu estou, no povo aonde eu estou, com a liderança pela qual eu tanto confio? Por que isso acontece? Exatamente por falta desse conhecimento. E em João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, que é a verdade de Deus, pura aí de Deus, todas as outras coisas são banais. Todas as outras coisas não têm significado para nós, porque conhecemos a verdade. E essa verdade liberta, porque você não fica preso a nada. Então, hoje, na Escola Dominical, a gente vai começar uma série. Eu espero que dê continuidade, porque às vezes vai vindo outros temas. E hoje eu não faço mais parte dessa denominação. E o intuito não é falar mal dessa denominação, mas é trazer à tona aquilo que aconteceu na história. Talvez alguém não saiba, mas agora vai ficar sabendo, porque é algo que aconteceu realmente no passado. Assim como a gente fica muito interessado em querer saber a história das outras igrejas que nós consideramos como seita, também é importante nós sabermos a origem e a história da igreja onde nós estamos. Eu nasci num berço evangélico, assim, quase bem perto disso, e sempre tive aquele contato com aquela igreja que todos vocês conhecem, que até o José Wellington Bezerra da Costa
se gabava extremamente, dizendo: aonde você encontrar uma Coca-Cola e aquela Singe, que era de costura, onde você encontrar a Coca-Cola e a Singe, lá você vai encontrar uma Assembleia de Deus. Porque eles se gabavam, porque realmente a Assembleia de Deus ela cresceu muito, hoje em dia ela é uma potência, mas não potência em sentido único, porque se dividiu em vários ministérios e todo mundo quer usar a marca Assembleia de Deus, porque é um nome conhecido, e isso ajuda qualquer iniciante de qualquer ministério que esteja abrindo. Você que está querendo aí, que visa grana e quer abrir um ministério e as pessoas comecem a vir para a sua igreja, coloque lá Assembleia de Deus, ministério tal, se você visa grana, se esse é o teu pensamento, porque todo mundo vai para lá achando que todas as Assembleias de Deus são iguais. Não, tem Assembleia de Deus que é de Deus, tem Assembleia de Deus que é de Deus realmente, e tem Assembleia de Deus que é do diabo. Essa é a verdade. E tem Assembleia de Deus que não é de Deus nem do diabo, é do homem. Um movimento totalmente ditador. Então, o que eu quero fazer hoje? Eu quero falar da Assembleia de Deus tradicional. Por que eu falo a expressão Assembleia de Deus tradicional? Eu estou falando da primeira. E com essa primeira surgiu todas as outras que nós conhecemos hoje. E muitos que surgiram hoje, às vezes, são muito mais sólidas no evangelho, no verdadeiro evangelho, do que a tradicional. A tradicional, hoje em dia, ela não é mais aquela Assembleia de Deus, e talvez nunca foi, e tem todas essas situações negativas que a gente vai falar. Então, qual é o nome da série de vídeos que a gente quer fazer? O outro lado da igreja, Assembleia de Deus tradicional. Então, a gente vai pegar pontos importantes. E um ponto importante que nós queremos pegar aqui é de uma mulher que foi esquecida, e uma mulher que se doou, deu a sua vida pela Assembleia de Deus, ela se dedicou, ela deu do seu melhor, deixou tudo o que tinha, deixou a sua terra de origem para entregar seu coração para uma denominação, a Assembleia de Deus, que depois essa mesma Assembleia de Deus o abandonou, essa mesma Assembleia de Deus o deixou de lado em dificuldades. Com a morte do seu marido, ela passou por grandes dificuldades. E de quem estamos falando? Talvez você que é da Assembleia de Deus não conheça a história, mas o YouTube, o Google, só você... A inteligência artificial, coloque lá, você vai ver. Estamos falando aqui de Frida Wingre. Frida Wingre era a esposa de Gunnar Wingre. Você sabe quem é Gunnar Wingre. Gunnar Wingre é aquele cidadão que esteve juntamente com Daniel Berg e começaram o ministério Assembleia de Deus aqui. Não aqui, que eu estou aqui em São Paulo, embora seja paraense, lá no Pará. Quando eu falo aqui, eu penso que eu estou no Pará, lá em Belém do Pará. Eles vieram, depois ela veio e se casou com ele. Frida Wingre nasceu em 9 de junho de 1891, na Suécia. Ela morreu em 30 de setembro de 1940, aos 49 anos, na Suécia. Morreu nova, com 49 anos. E foi considerada como louca. Mas por que uma pessoa que veio, se doou, olha o que ela era.
não é uma pessoa para morrer assim tão facilmente assim. Olha que ela era missionária pentecostal, ela era enfermeira, ela era jornalista, era musicista, compositora e poetisa. Então ela era uma mulher de grande destaque, enfermeira, e sabia como cuidar da própria saúde, mas morreu com 49 anos. E eu vou dizer para vocês que essa morte tão cedo cabe à Assembleia de Deus todos os prejuízos físicos e psicológicos que essa mulher sofreu na Assembleia de Deus. Quando seu esposo faleceu, eles tinham 6 filhos. Ela cuidou sozinha dos 6 filhos. E a única casa que ela tinha, que era lá no Rio de Janeiro, na Rua São Cristóvão, a igreja tomou e deixou ela em maus lençóis. E tem cartas, depois eu vou ler as cartas que ela escreveu falando da situação dela. E não tem ninguém, até a CPAD hoje em dia, reconhece que realmente eles não foram tão bons para ela. E quando ela morreu em 1940 ela morreu, ela caiu no mar do esquecimento dentro da Assembleia de Deus. Só foram falar alguma coisa dela, assim, um pequeno trecho, acho que foi até no Mensageiro da Paz, em 1986. Depois quase 40 anos depois que foram falar alguma coisinha nela para querer limpar a barra. Mas por que toda essa perseguição? Por que toda esse abandono da Assembleia de Deus para Frida Wingre, esposa de Gunnar Wingre? Porque ela só queria uma coisa. Ela queria que as mulheres tivessem reconhecimento, como os homens tinham reconhecimento, para ensinar, para pregar, para fazer aquilo que realmente Deus colocou no coração dela, porque ela acreditava que as mulheres tinham capacidade, não era só os homens que tinham capacidade, as mulheres tinham capacidade também de fazer e de montar um ministério das mulheres e fazer com que isso se destaque. Mas os líderes da Assembleia de Deus no Brasil não aceitaram. Que aí foi lá em 1932 que houve toda aquela votação e todos votaram contra. Até Gunnar Wingre, que ficou lá da esposa, apoiando a esposa, não teve apoio dos pastores brasileiros. O próprio fundador da Assembleia de Deus, Gunnar Wingre, foi deixado de lado, meio que tirado e colocado outra pessoa para liderar, com o lema de que eles não seriam mais comandados por estrangeiros, ou seja, pelos suecos. Daniel Berger era o mais pacífico, ficou por ali, ficou aceitando a situação, mais calado, não sabia direito o idioma do Brasil. Depois saiu fora, foi morar nos Estados Unidos. Até a Gunnar Wingre também escreveu uma carta para ele, falando da situação dela aqui no Brasil. Mas é isso que aconteceu. Então a gente olha as outras denominações, as outras igrejas, e às vezes a gente se esquece do que está acontecendo dentro da própria igreja onde está. Vida dela no Brasil, de 1917 a 1932. Frida chegou aqui em 1917 e virou uma das lideranças mais importantes da Assembleia de Deus. Ela chegou, destacou. O pastor brasileiro, até hoje, ele é assim. Chegou alguém, se destacou, o que está começa a ficar incomodado.
Isso é em qualquer lugar. Eu já fui do setor 40, quando era da Assembleia de Deus, fui do setor 26, e qualquer setor, vocês sabem disso. Se você chegar num setor da Assembleia de Deus hoje e se destacar como um bom professor, um bom pregador, ou se você canta bem, se você se destacar, aquele que estava antes de você começa a ficar com ciúme e começa a te perseguir e começa a querer te prejudicar. E não foi diferente com Frida Vring, porque ela começou exatamente a passar por isso. Ela chegou aqui e tal, casou com Gunnar Vingre e começou a trabalhar. Você vê que com o trabalho dela, olha o que aconteceu aqui. Eu peguei pelo menos 4 coisas, eu peguei aqui quando ela começou a se desenvolver aqui, a se destacar. Primeiro, ajudou a construir a Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro. Uma igreja, uma mulher ajudando a construir uma igreja. Os homens que não faziam nada lá começaram a ficar achando que essa mulher está começando a se aparecer. Segundo, comandava o jornal Boa Semente e depois Som Alegre. Que aí depois o jornal Ministério da Paz está ligado a ela. Então ela começou com esse jornal para divulgar as obras que se faziam, os trabalhos que se faziam, e foi pegando nome, foi crescendo. Os pastores brasileiros, como o som é cabeça fechada até hoje, não todos, mas a maioria, que são todos alienados, o que um grandão fala e os outros vão, parece que Maria vai com as outras, que a maioria dos pastores da Assembleia de Deus tradicional é assim. Não estou falando de toda a Assembleia de Deus, que agora existe vários ministérios. Estou falando da Assembleia de Deus tradicional, aquele que mantém ainda o marco. Não removeremos os marcos. Quando você vê um pastor ou um obreiro da Assembleia de Deus falar assim, nós não removeremos os marcos, tem que vestir a camisa da Assembleia de Deus. Quando você vê uma pessoa com essa conversa, você está diante de um assembleano tradicional, alienado, que não pensa e que só faz aquilo que manda. Esses são os perigosos, porque eles são oprimidos e admiram os opressores e sonham um dia estar na posição do opressor. E quando chega lá, é pior do que o opressor. Porque aquele que é oprimido, que é humilhado, que passa por vários testes, que a gente vai, como a gente vai em etapa. Eu achei tão interessante falar da esposa de Gunnar Vingre, que é Frida Vring, nas aulas com F, Frida Vring, porque começar com ela é muito bom para depois eu começar quando chegar os 2 missionários. Porque a Assembleia de Deus já começou tudo errado, desde o princípio. Eu vou falar sobre isso, que diga lá Raimundo Nobre, Raimundo, pai, o nome do Senhor, Raimundo Nobre, pastor da Batista, que meio que foi passado para trás, porque chegaram lá e eles continuaram agindo como se fossem batistas. Mas na Igreja Batista nunca se aceitou o falar em línguas. Mas eles estavam lá, dando uma de batista e tal. Mas isso aí a gente vai chegar nessa aula e eu acho que vai ser interessante. Então ela ajudou a construir a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, comandava o jornal Boa Semente, pregava em praça pública, coisa rara para a mulher da época. Hoje em dia é fácil, né? Qualquer mulher está pregando na praça pública, mas naquele tempo, uma mulher pregar em praça pública, naquele tempo, era coisa rara. Que as mulheres eram muito mais da casa, para cuidar dos filhos, e pregar assim fora, isso era raro. Hoje em dia a gente já encontra, mas naquele tempo era raro. Exerceu seu trabalho pastoral e literário intenso. Quando fala literário intenso, ela escreveu várias coisas. Cadê? Cadê? Claro que de uma forma ou de outra você pode encontrar alguma coisa por aí, mas dos homens tem. Mas dela tentaram não levar adiante, não divulgar.
essas grandes obras que ela fez. Então, e o que aconteceu? Quando ela começa com todo esse trabalho, começa a desenvolver esse trabalho, foi necessário, o mais rápido possível, fazer uma reunião geral entre os pastores para calar a boca de uma mulher. Bem que não era só ela, também tinha a Dina Nelson, também, que ajudava, estava ao lado dela, também abraçou a ideia. Mas ela é o que mais se destaca. Frida Wingre, que era a mulher de Gunnar Wingre, é a que mais se destacava. Ela foi a única mulher que estava mais assim, num patamar, que fez com que a liderança machista, vou chamar desse tempo a liderança machista, talvez hoje não seja, mas naquele tempo, ficou preocupado com ela. Ficaram com medo de perder a liderança para uma mulher. Assembleia de Deus, tradicional, vocês são, na verdade, uns frouxos. Vocês têm medo de mulher. A história de vocês mostra que vocês têm medo de uma mulher. E precisou fazer tudo isso que vocês fizeram com ela. Fizeram com que ela ficasse louca, que isso não está nada comprovado, mas fizeram tratasse ela como louca, e ela foi colocada no hospício. E colocar no hospício naquele tempo não era como hoje. Colocar uma pessoa louca hoje numa clínica hoje, tem acompanhamento da família, tem tudo aquele, tem os direitos humanos, está todo mundo ali de olho e tudo. Naquele tempo, ser colocado no hospício, você é considerado como louca e você ficava presa ou preso como esses ladrões aí são presos no presídio. Não, é uma ameaça. Não sai. E aí é o que você se desespera, você quer sair, você diz assim, não, eu não sou louca, eu não sou louco. Mas as famílias faziam isso com alguns parentes que tinham herança para ficar lá considerado como louco até morrer. Então essa era uma estratégia naquele tempo, não estou dizendo que a Assembleia de Deus fez isso com Frida Wingre. Mas a maioria das famílias faziam isso com parentes que eram considerados ricos e queriam tomar a herança. Colocava lá, dava como louco, aí tomava choque, passava por todo aquele procedimento, tomava remédios muito fortes, e a pessoa que não era louca acabava ficando louca e morria. Naquele tempo era assim. Então ela passou por essa situação de ser considerada como louca. Então, ela em 1930, a Convenção Geral, que é 1930, em 1932 também, e o conflito explodiu por causa das pregadoras, Frida Wingre, aí depois colocaram o nome aqui, que é bom a gente saber da história dessa mulher, se é que existe alguma coisa escrita sobre ela, a Dina Nelson. A liderança masculina não aceitava a mulher em função ministerial, que pudesse exercer o que os homens exercesse. E aí isso foi colocado em votação. Adivinha quem ganhou na votação? Quando todo mundo é alienado? Os homens contra a mulher. Até hoje. Se tiver uma votação aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, da onde eu saí, e lá o Zé Eto Bezerra da Costa estiver a favor de tal situação, para onde esses obreiros alienados e que não pensam vão ficar? De que lado eles vão ficar? Do lado do Zé Eto Bezerra da Costa, vão ficar do lado dele, contra qualquer outro pensamento que possa fazer com que a igreja cresça. Porque essa igreja, a Assembleia de Deus, ela já deixou de ser de Deus há muito tempo. E a gente vai até falar numa das etapas da história, quando foi que a Assembleia de Deus, o ano em que a Assembleia de Deus começou a fazer com que a sua liderança partisse de pai para filho, entre família, sabe? Morre o pai, fica o filho, depois passa para o neto e assim por diante. Tudo isso teve um dia. Teve um tempo também, tem datas também, quando a Assembleia de Deus começou a colocar essas proibições malucas,
de que era proibido cortar o cabelo, era proibido a mulher calça comprida. Aqueles usos e costumes também tem um tempo que eles começaram a querer ter um controle de massa e conseguiram. Porque só era isso que tinha e não existia hoje a internet para orientar as pessoas. Parece a Idade Média. Todo mundo fala mal da Igreja Católica. Tudo que a Igreja Católica falava, os membros tinham que respeitar, tinham que obedecer o que aquela igreja, a Igreja Católica falava. A Assembleia de Deus é exatamente assim também. Controle de massa. Mas o que é que diz às vezes? Como diz um certo estudioso, que Jezabel, Z com J, Jezabel, é um nome. Então, ela seria uma péssima pessoa, mas a filha dela seria pior do que ela. E a Assembleia de Deus nasceu da onde? Nasceu da onde? Da Igreja Católica. Todas as igrejas evangélicas, quase todas, nasceram da Igreja Católica. Dependendo da situação, vai ser pior do que a Igreja Católica. E a gente já pode ver igrejas pior do que a Igreja Católica. Então, isso é muito complicado. Então, depois de 1930, sabe o que aconteceu com ela? O Sidra Vingre. Ela foi proibida de exercer seu ministério em 1930. Vamos calar a boca dessa mulher, não tem mais oportunidade em nenhum lugar. E olha que ela é uma das fundadoras. Se a Assembleia de Deus, você que meu velho, se a Assembleia de Deus não respeitou nem os fundadores, vai respeitar você que está aí? É por isso que você é humilhado, é por isso que você é colocado num banco, é por isso que você é colocado de molho, é por isso que quando você vai ser consagrado, antes de você ser consagrado, o pastor pisa no teu pé, assanha no teu cabelo, faz aqueles testes malucos para ver se você fica calado, que aí sim você pode ser consagrado. Não existe parte nenhuma na Bíblia que se consagra assim, mas eles fazem isso. Então ela foi cortada. Se tiver dinheiro, quanto mais... Se for um dizimista, e dependendo do tamanho do seu dízimo, na Assembleia de Deus, naquele tempo eles oravam, e Deus parece que mostrava quem era que ia ser consagrado. Mas se você quiser virar um pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, eu vou falar Ministério porque eu conheço bem. Seja um bom dizimista lá e pregue do jeito que você prega. Se é bom, ruim, não importa, mas se você for um bom dizimista, logo, logo você será um pastor e se depender das suas funções e do seu cargo financeiro lá no mundo, você pode ser até um diretor muito grande ou até um pastor setorial. Isso aí é fato, não tem quem engane. Dificilmente um pastorzinho, um pobre, que não é dizimista, vai virar um pastor setorial, nunca isso vai acontecer. Você paga pelo cargo. Se você não sabe, lá você paga pelo cargo. Se você quiser fazer parte do círculo de oração e se crescer um líder do círculo de oração, você paga. Assembleia de Deus, Ministério de Belém, assim, você paga. Você quer trabalhar com as crianças? Você paga para cuidar das crianças. Você quer ser um professor da escola dominical lá? Você paga para ser um professor da escola dominical. Você quer ser consagrado a qualquer ministério, diácono, evangelista, pastor, dependendo do dízimo, você pode subir muito, você pode subir mais ou menos, mas você tem que pagar por isso. Através de quê? Através do dízimo. Não estou dizendo que é pecado dar dízimo. É pecado a pessoa usar o dízimo para conseguir benefícios próprios, como isso aí. Porque uma pessoa que não dá o dízimo jamais será uma irmã do círculo de oração. Não, você não é dizimista, você não vai ficar na frente do cargo. Você não é um dizimista, você não vai ser professor da escola dominical. Você não é dizimista, você não vai pregar aqui nesse púlpito. Você não é dizimista, então você não tem nenhuma função aqui. Porque aqui tudo que se faz é pago. Porque a gente ainda está aprendendo ainda, Assembleia de Deus, a gente ainda está aprendendo com a Universal como tirar dinheiro do povo. Só que a gente não é mestre nisso, a gente está aprendendo, mas pelo menos a gente consegue algum dinheirinho por aí. Através dessas coisas que a pessoa não percebe. Mas claro que a gente não vai falar que eles estão pagando, né? A gente não é bobo.
os pastores da Assembleia de Deus, a gente não é bobo, a gente diz para o povo que eles estão dando para Deus. Claro que quando você entrega seu dízimo, e aquele dízimo vai para as funções corretas, como que é para sustentar o estrangeiro, a viúva, o órfão, tá tudo certo. Se você der o seu dízimo em qualquer igreja que estiver por aí e que a igreja faça isso pelo necessitado, amém, nota 10 para você. Agora, se você dá o seu dízimo e você não vê a sua igreja ajudando, não está ajudando o estrangeiro, não está ajudando o órfão e não está ajudando a viúva, quando você ouvir viúva, não se esqueça da esposa de Gunnar Vingre, Frida Vingre, viúva do fundador da Assembleia de Deus, e ficou passando necessidade com os 6 filhos. Antes de você dizer que eu estou mentindo, vá lá no YouTube, vá lá no Google, pesquise. Frida Vingre, viúva de Gunnar Vingre, que não foi ajudada pela Assembleia de Deus. Tradicional, não foi ajudada, sofreu, padeceu e morreu. Isso aí a gente tem que falar, tem que deixar claro, porque essa é a realidade. Ela foi proibida de exercer seu ministério, sua figura é quase inexistente na história oficial das Assembleias de Deus. Quem é que sabe dessa história? É contado no dedo os assembleanos que batem no peito. Eu sou a Assembleia de Deus, que vergonha! Não cuidaram da viúva do fundador da igreja de vocês. Isso é uma vergonha para quem quer bater no peito e é só assembleano. Pense bem isso. Terceiro, desapareceu dos registros históricos da maior igreja evangélica do mundo. Não tem muito registro sobre ela, uma mulher que fez muito, trabalhou muito, e a Assembleia de Deus não tem muito registro. Olha, desapareceu do registro da história da maior igreja do Brasil, a Assembleia de Deus. A esposa do fundador. Se ela fosse a esposa do fundador, aquela mulher paradona, e ficasse só em casa e não fizesse nada, até que eu digo, poxa, mas também ela não fez nada, como é que a gente vai registrar? Mas a mulher fundou um jornal Semente na Assembleia de Deus. E cadê o registro dessa mulher? Algum interesse aí? Tentaram calar ela, né? Tentaram calar, silenciar ela de qualquer forma. Então, esse outro lado da Assembleia de Deus, ninguém mostra. Mas eu estou aqui para mostrar. Eu li. Está lá, vocês fizeram isso. Para quem não gosta de ler e pesquisar, não vai saber. Mas eu dou graças a Deus por enxergar e por ter a capacidade de ler. Eu li. Vocês fizeram isso e vocês precisam ser denunciados sobre isso. E se vocês tiverem um pouquinho ou mais, ou sei lá, o que vocês queiram entender, vergonha, vocês deveriam mostrar para o povo a realidade do que vocês fizeram com a esposa de Gunnar Vingre. Aí o que aconteceu? Fim trágico. Frida voltou para a Suécia e teve um fim pesado. Internada em hospício, pela primeira vez em 12 de janeiro de 1935. Tentava voltar para o Brasil quando foi levada da estação de trem. Ela tentou, quando ela levaram, transferiram para a Suécia, ela queria voltar para o Brasil. Queria dar continuidade àquilo que Deus tinha colocado no coração dela e do marido dela. Mas ela foi impedida de voltar. Quantas vezes conseguiram pegar ela no trem, né? De voltar e tudo, e não deixaram ela voltar.
E porque sabiam que se ela voltasse, ela faria uma revolução nessa Assembleia de Deus que está podre e contaminada. E ela sabia disso. Então, não queria que ela voltasse. Aí o que aconteceu? Ela não conseguiu voltar, colocaram no hospício, depois colocaram no hospício. Bom, prende essa mulher aí. Porque se essa mulher voltar, ela vai fazer uma revolução aqui. Que a Assembleia de Deus é só o nome, Assembleia de Deus. Mas naquele tempo, onde todo mundo fala, que saudade da Assembleia de Deus, naquele tempo, os homens eram homem de Deus. Homem de Deus? Homem de Deus naquele tempo, 1930, década de 30, olha aí, não eram tão homens de Deus como você pensa, não. É que você não tinha as informações necessárias. Nem eu tinha, ninguém tinha. Não tinha internet, não tinha nada. Hoje tem internet, graças a Deus. Deus colocou isso aqui para abrir os nossos olhos. E todo olho verá o que realmente acontece. Aí, ela morreu em 1940, com 23 quilos. Nos braços da filha. Então, ela perdeu aí quase 40 quilos de tanto sofrimento. Aí, para ainda piorar a situação, ainda até hoje não está provado, mas tem registro, isso interessa para ele, tem registro por aí, que ela tenha traído Gunnar Wingre com o rapaz. Mas ninguém conseguiu provar nada. Para sujar a imagem dela. Porque como ela estava se destacando, tem que fazer alguma coisa para parar essa mulher. Por que a Assembleia de Deus cresceu tanto? Eu, quando era inocente, quando era criança, eu pensei que a Assembleia de Deus cresceu porque Deus estendia as mãos. Claro que, como o apóstolo Paulo escreveu, sendo em verdade, sendo em fingimento, importa que o evangelho seja pregado. Ok, o apóstolo Paulo falou isso. E a Assembleia de Deus está aí com todas essas coisas erradas, fazendo essas coisas por debaixo dos panos, mas o evangelho está sendo pregado. Essa é a parte positiva da situação, mas essas coisas erradas têm que ser denunciadas. Então, ela perdeu quase 40 quilos entre idas e vindas no hospital psiquiátrico. Ida, vai, tudo, vai, fica, interna, sai, tira. E ela continuou nessa vida aí, sofrendo, e os seus filhos também sofrendo, né? Depois ela perdeu um dos filhos lá. Isso daí foi bem triste. Ela foi considerada louca. Se é considerar, quer dizer que não é. Alguém considerou ela louca. Isso provocou o esquecimento sobre a sua importância. Se a Assembleia de Deus considera como louca, tudo que ela fez é porque ela era louca. Então, ninguém dá crédito para louco naquele tempo. Então, ela é louca, então o que ela fez por ter feito como qualquer outra pessoa podia fazer, mas não é isso que nós pensamos. Durante décadas ficou lembrada só como esposa de Gunnar Wingre, só. Como se ela não tivesse feito nada, como se ela fosse uma mulher preguiçosa que só ficasse em casa e não quisesse fazer mais outra coisa. Só ficou lembrada como esposa de Gunnar Wingre, mas na realidade ela foi muito mais do que esposa. Ela também foi, como a Assembleia de Deus não considera, e muitos ministérios não consideram, ela foi uma pastora realmente. Não tem pastor na Bíblia. Claro, não tem pastor na Bíblia, mas ela fez uma função de pastor. E essa é a verdade. E todas essas coisas estão na história. E quem lê a história vai saber disso. E o que eu estou falando aqui não é mentira. Está tudo registrado, tem fontes. Eu posso até colocar lá embaixo, na descrição, lá, as fontes onde foi tirado isso. Conflito de gêneros. A atribuição dela até então reservada só aos homens, desagradaram os pastores brasileiros e suecos. Então eles queriam... simplesmente que só eles se destacassem. E isso vai continuando a história. Então, Gunnar Wingre
foi mulher que ajudou a fundar e a expandir a Assembleia de Deus no Brasil, mas foi silenciada, proibida de pregar e apagada da história oficial por ser mulher exercendo liderança pastoral. Vou ler de novo. A mulher que mais se destacou no Brasil, chegou agora a nossa irmãzinha. A nossa aula eu estou falando sobre a esposa de Gunnar Wingre. Quem foi Gunnar Wingre? Foi um dos fundadores da Assembleia de Deus. Ele tinha uma esposa chamada de Frida Wingre. Essa mulher, o que aconteceu com essa mulher? Porque ela se destacou muito. Ela foi silenciada pelos pastores da Assembleia de Deus, porque eles não aceitavam que mulher pregasse no púlpito e nem exercesse nenhum ministério. Então, o que aconteceu com a esposa de Gunnar Wingre? Ela foi abandonada, ela tinha 6 filhos, ela tinha uma casa no Rio de Janeiro. Quando o seu esposo faleceu e ela ficou com 6 filhos, a Assembleia de Deus tomou a casa dela e obrigou ela a voltar para a Suécia, porque ela estava causando problemas aqui no Brasil. Qual era o problema que ela causava aqui no Brasil? Por trabalhar para Deus, por pregar, por ensinar. Ela, como ela era jornalista, e ela também era enfermeira, e ela tinha várias funções, ela era muito inteligente. Os pastores brasileiros que não eram inteligentes viram nela uma ameaça. Então tentaram silenciar ela. Então o que aconteceu? Frida Wingre, esposa de Gunnar Wingre, fundadora da Assembleia de Deus, ela foi a mulher que ajudou a fundar a Assembleia de Deus, mas ela foi esquecida da Assembleia de Deus, ela foi silenciada, ela foi proibida de pregar e apagada da história da Assembleia de Deus. Nenhum assembleiano conhece essa mulher. A mulher só conhece os dois, né? Daniel Berg e Gunnar Wingre, que são os 2 fundadores da Assembleia, mas não conhece a esposa de Gunnar Wingre, que foi deixada de lado e jogaram no hospício como louca, porque no hospício naquele tempo ela dava choques e tudo, e remédio forte, ela acabando enlouquecendo, e como eu falei, ela morreu com 40 quilos, não, 23 quilos, nos braços da filha. A esposa do Daniel Berg. Hã? A esposa. Daniel Berg. Não, Daniel Berg foi embora para os Estados Unidos depois e viveu sua vida. Não, ele viu que não ia dar, ele viu que em 1932 a Assembleia de Deus, os pastores brasileiros disseram, não, a gente, daqui para frente quem vai comandar é a gente. Os próprios fundadores foram desrespeitados. Gunnar Wingre ficou meio doente no tempo, depois faleceu. Daniel Berg ficou por ali uns tempinhos, depois saiu, foi embora. Aí tem cartas que a esposa de Frida Wingre escreveu para Daniel Berg e escreveu para um pastor lá da Suécia, falando da situação dela aqui no Brasil e como os pastores da Assembleia de Deus estavam tratando ela e maltratando ela. Que aí ela fala que até a casa que ela tinha, eles tomaram. E que a Assembleia de Deus não é uma igreja assim com um passado tão limpo como todo mundo pensa. Então, por que eu falo isso? Para a gente saber como é a história, o que aconteceu. O que eles não têm coragem de falar lá, porque se eles falarem, eles são perseguidos. Como eu não faço mais parte da Assembleia de Deus, há mais de 3 anos, que eu era presbítero lá, era professor de teologia lá na Assembleia de Deus, no Ministério de Belém. Saí de lá porque eles não são mais aquela Assembleia de Deus que se ligava a Deus, mas se liga só em dinheiro. A pessoa tem que ser dizimista para ter cargo, para ser consagrado, tudo. Claro, o dízimo é uma coisa de Deus, mas não é para isso. O dízimo é para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro. Sim, é isso assim que deve ser. Não é por méritos. Quer dizer, que se eu for um grande empresário, eu vou virar um pastor na Assembleia de Deus. É isso que acontece muitas vezes, porque eu estive lá e eu vi isso acontecer. E não é assim. Aí o que acontece? Nós temos aqui cartas da esposa de Gunnar Wingre, que é Frida Wingre, para o pastor.
lá da Suécia, dizendo a situação dela aqui no Brasil e o que era que os pastores brasileiros da Assembleia de Deus estavam fazendo com ela, a igreja que ela fundou. Você vê que a pessoa funda a igreja, se doa tudo e depois recebe isso como troco, como salário. Olha o que ela escreve aqui. Amado irmão em Cristo, pastor Petrus, que era para quem ela está escrevendo, pastor lá para a Suécia. Graça e paz. Perdoe-me por tornar o seu precioso tempo, mas a necessidade me obriga. Desde que meu amado Gunnar partiu para o Senhor em 1933, tenho passado por grandes lutas aqui no Brasil. Logo após o sepultamento, o sustento que recebíamos da igreja foi cortado. Fiquei com 6 filhos menores para criar, sem ter como ganhar o pão. A casa missionária da rua São Cristóvão, onde morávamos, foi tomada pela liderança atual. Tivemos que sair e hoje moro de favor com os irmãos. Tenho batido em muitas portas, mas os irmãos brasileiros que antes nos tinham como pais espirituais, agora viram o rosto. Dizem que a obra agora é nacional e que não deve nada aos suecos. Irmão Petrus, não escrevo para pedir dinheiro para mim. Escrevo por meus filhos. Aí ela fala o nome dos filhos aqui. A mais velha teve que parar os estudos para trabalhar. Aí ela fala que Ivan está doente e não tenho recursos para médico. Os pequenos perguntam pelo pai e não entendo por que os irmãos agem assim conosco. Ela não está entendendo por que os pastores brasileiros estão fazendo isso com ela. Porventura, não trabalhamos juntos? Porventura, não foi Gunnar que trouxe a chama pentecostal para esta terra? Por que agora somos estrangeiros na casa que ajudamos a edificar? Se a igreja da Suécia puder ajudar de alguma forma para que eu leve meus filhos de volta para a nossa terra, serei eternamente grata. Não desejo mais nada deste país, a não ser o túmulo do meu marido. Isso Frida Wingre dizendo. Ore por nós, estamos sozinhos. Sua irmã em Cristo, na dor, Frida Wingre. Essa é uma das cartas de Frida Wingre falando o que ela estava sofrendo da mão dos pastores da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Ok. Agora ela vai escrever uma carta para aquele que trabalhou com Daniel Berg. Não, Gunnar Wingre. Daniel Berg, que trabalhou com Gunnar Wingre. Daniel Berg já estava morando aqui nos Estados Unidos. Foi em 1934. E está lá nos Estados Unidos. Olha, ele está em 1934, está nos Estados Unidos, Daniel Berg. Saiu fora. Viu que o negócio aqui não era tão fácil não de lidar. Aí ela escreveu uma carta para ele. Aí só não diz o que ele respondeu, né? Aí fala aqui, ó, Rio de Janeiro, só não colocou o dia, Rio de Janeiro de 1934, essa carta que ela escreveu para Daniel Berg, que era o amigo de Gunnar Wingre. Amado irmão Daniel, saudade do tempo de Belém. Gunnar se foi. Estou com as crianças. A igreja aqui não nos quer mais. A igreja aqui não nos quer mais. Daniel, você que foi como irmão do Gunnar, que viu nossos filhos nascerem, interceda por nós. Pedindo para ele falar alguma coisa, pastor, mas não vai falar. Eles dizem que não temos mais partes, que a obra é deles. Mas Daniel, você lembra? Fomos nós que começamos.
Você lembra da fome, das prisões, dos primeiros crentes? Não peço lugar, peço pão, peço que lembre de... Aí ela fala o nome dos filhos dela, Gulvan, Ivan, Marge, Belt. Ela fala o nome dos filhos dela aqui. São filhos do homem que lhe trouxe a Bíblia. Se não puder ajudar, ao menos ore. Estamos no vale. Frida. Então, lendo essa carta, a gente vai percebendo que a Assembleia de Deus, ela não é tão pura como nós pensamos. É por isso que a gente não tem que se iludir com isso. A gente tem que servir a Deus, olhar para Deus. Senhor, de placa de igreja, olha a sujeira. A senhora sabia desse lado da Assembleia de Deus? Ainda não. Não sabia, agora está sabendo, né? Isso está lá, porque está tudo na internet, tudo lá para divulgado. Aí teve outra carta também, que aí ela escreve aos brasileiros, aqueles que o receberam, ela escreve para as pessoas que estavam no Brasil. Frida Vingre, a mulher esquecida, foi em Rio de Janeiro, 1936. Amados irmãos da Assembleia de Deus no Pará, graça e paz. Escrevo não com amargura, mas com verdade. 25 anos se passaram desde que chegamos ao Pará. Vi a igreja crescer na rua Siqueira Mendes, vi a irmã Celina receber o Espírito Santo, vi Guna chorar por almas. Hoje estou de partida. A Suécia me chamou de volta. Não levo ouro nem prata. Levo 6 órfãos e um coração partido. Não guardo mágoas, mas lembre-se dos órfãos e das viúvas. Tiago 1:27. Ainda está na Bíblia, não foi riscada. Em 1932. Por que ela fala 1932? Foi o dia em que a Assembleia de Deus meio que tirou do cargo Guna Vingre com a Frida Vingre e deixou ela abandonada com os 6 filhos. Aí ela fala assim: ore por nós como oramos por vós. Que Deus de Guna seja convosco, de vossa irmã em Cristo, Frida Vingre, viúva do pioneiro. Então, o que nós percebemos aqui é que a Bíblia fala que tem que cuidar do órfão, do estrangeiro e da viúva. A esposa do fundador da Assembleia de Deus, Guna Vingre, a esposa dele, Sidra Vingre, o que ela queria? Ela não queria ouro, ela não queria prata. Ela só queria que as mulheres, naquele tempo, tivessem a oportunidade de pregar, de ensinar e de ser reconhecida. Mas o que aconteceu? Eles não quiseram. Mas por eles não quererem, é que eles criaram, em 1932, uma convenção para, estou repetindo aqui porque a irmã chegou agora, para fazer esse voto. Através do voto, ia ser aceito ou não aceito que a mulher tivesse oportunidade. Como ela estava se destacando muito e era muito mais inteligente do que os pastores que estavam na liderança brasileira, sendo brasileiro, porque se você vê o primeiro pastor consagrado da Assembleia de Deus, já está consagrado com o pé no túmulo já. Não me lembro o nome dele aqui. Você chegou a ver a foto dele, pai? É um velhinho meu, ele deve ter quase 80 anos, ou quase 90, quase não morrendo, o primeiro pastor brasileiro. E fundaram já para fundar o primeiro pastor brasileiro, para ficar na história, depois morre e tudo, eles continuam comandando aquilo que era para se fazer. Então ela, como se destacou e estava crescendo, muitas mulheres estavam concordando com ela, outras mulheres de outros pastores estavam concordando, mas outras mulheres de outros pastores ficaram caladas. Ela continuou lutando. E aí, para finalizar a história,
Ela foi abandonada pela Assembleia de Deus, depois que o seu marido faleceu, Gunnar Vingre. Ficou com 6 filhos. A única casa que elas tinham lá no Rio de Janeiro, essa casa foi tomada pela Assembleia de Deus. E ela foi viver de favores com os irmãos. E vocês viram quando eu li a carta? Ela falando para o pastor lá da Suécia, o que ela estava sofrendo, falou com um amigo de Gunavik, Daniel Berg, o que ela estava sofrendo, e ela estava fazendo ele lembrar. Você lembra que foi nós que começamos, nós que fundamos isso aqui. É como se a minha mãe e meu pai, que começaram esse ministério, a Igreja Primitiva Amor ao Próximo, fundasse essa igreja. Aí, com o passar do tempo, Deus o livre, meu pai parte. Aí minha mãe fica. Aqui. Ela é a única representante que é uma das fundadoras do ministério. Eu também não estou mais aqui. Digamos assim, aconteceu alguma coisa, eu parti. Aí tem uma liderança que chega para minha mãe e fala assim, olha, você não tem mais parte nesse ministério. A minha mãe olha para minha mãe, vai olhar para a pessoa e diz, não, mas eu que comecei isso aqui. Não, não importa. Você tá louca. Mãe, você tá louca. Não, mas o meu marido faleceu, eu tô com 6 filhos. Não, a gente não tem nada a ver com isso. Ah, tá bom, então eu vou atrás do meu direito. Ele vá atrás dos seus direitos. Aí a minha mãe volta com os 6 filhos para casa dela. Só que essa casa, quem tinha conseguido era o ministério. Aí alguém chega lá e fala para minha mãe assim, olha, sai da casa que a gente vai querer a casa. Mas eu não tenho para onde ir. Eu tenho 6 filhos, não tenho para onde ir. Te vira. O que você acha de uma igreja que faz isso? É de Deus? Não age, aliás, ela não agiu bom, não. É, não agiu bom. É de Deus? Não. Eu achei incrível assim, né? Você quer? Que Deus pega uma pessoa lá do estrangeiro para vir para o Brasil para fundar essa igreja, né? Sim. Por que Deus não usou uma própria pessoa aqui no Brasil para fundar a Assembleia de Deus, né? É porque os propósitos de Deus de longe, né? Longe é sobre o que Deus faz, a gente não entende realmente. O que Deus faz é um mistério. Aí ele podia usar uma pessoa daqui mesmo, mas ele traz a pessoa de longe para começar algo. É o trabalhar de Deus. Irmão, e a casa que é dela era da Assembleia, Ministério. era do Ministério. Mas que ela, como fundadora, poderia ficar na casa o tempo que quisesse. Sim. É porque a casa... É como se fosse minha mãe, mora aqui em cima. Digamos, se esse ministério comprasse esse ponto aqui, minha mãe ficaria aqui em cima. Se o meu pai partisse, ela continuaria morando o tempo de vida que ela quisesse aqui. Eu tirar ela daqui, ou outra pessoa tirar ela daqui, dizendo que ela não tem mais direito a nada, sendo a fundadora, isso é crueldade. Né? É sempre porque eu cresci dentro da Assembleia. Eu também, eu cresci, mas só que ninguém sabia dessa história, né? História escondida. Quando é do ministério, assim no meu ver que eu conheço, Sim. a pessoa tem que desocupar porque Vem outro pastor. Vem outro pastor. Sim, isso aí até nós chamamos isso de casa pastoral. Agora que eles não era casa pastoral, essa aí. Tinha que fazer isso. Era comprar um lugarzinho para ela. Ah, sim, mas por que não compraram? Porque ela, além de ser viúva, ela trabalhava no Ministério de Jesus. Sim, não, mas por que não compraram para ela uma casa, para ela continuar aqui no Brasil? Porque ela cuidar dos filhos dela. Não usaram de sabedoria, não usaram a Não, eu vou dizer por quê. de Deus. Vou dizer por quê. Porque eles não queriam mais ela no Brasil. O amor de Deus. Faltou o amor de Deus, a senhora falou certo. Eles não queriam mais Frida Vingre no Brasil. Porque ela estava sendo muito aceita naquilo que ela queria para a igreja.
mas os pastores não achavam bom que uma mulher se destacasse mais do que o homem, porque tem homem assim, o homem quer se destacar, mas ela se destacou tanto que ela escreveu um jornal, ela que criou o jornal Semente Boa. Então ela criou o jornal, como ela era enfermeira, ela tinha uma inteligência muito superior a deles. Então fizeram de tudo para que ela voltasse. Tudo prova que quando ela voltou, ela quis voltar para o Brasil, não deixaram voltar. Quando ela ficou insistindo, disseram que ela era louca. Colocaram ela no hospício à força. E aí, com os remédios, com choques e com tudo aquilo, a mulher enlouqueceu. Até caluniaram ela, dizendo que ela adulterou, tendo um caso com um rapaz e traindo o Gunnar-Wingre. Mas isso aí não tem nenhum relato na história que seja verdade. Os pastores tentando sujar a imagem dela para que pudesse tirar ela de rota de qualquer forma. O que eles deviam fazer era chegar, sim. colocar ela no mesmo para ajudar. Ó, irmão, a gente não vai te entregar o ministério, por quê? Porque é para nós aqui os pastores, mas a senhora fica aqui o que nós precisar da senhora. A senhora está Sim, pronta. opa, irmã. O que a senhora está falando aqui é a mente de Deus. O que a senhora está falando aqui é o que está na palavra. O que a senhora está falando aqui é a vontade de Deus que fosse assim. Mas aqui prevaleceu a vontade do homem. E como ela não podia ficar mais na casa, eles tinham que comprar Sim. um lugarzinho e ajeitar ela no local para ela. Sim, mas infelizmente não foi assim. Ela faleceu com 23 quilos. Tudo que entra na igreja, Assembleia de Deus, ou qualquer um que tenha o amor de Deus ao próximo, é ajeitar as viúvas. Deus ouça a sua oração. Porque esse é o desejo do meu coração, que a Assembleia de Deus um dia faça isso. Mas ou vai fazer, ou quando Jesus voltar, eles vão prestar conta. Porque, no nosso alcance, o nosso pastor, irmão Raimundo Damião, eu não sei a idade do senhor, irmão. 78, 79, por aí. 78. 78. Pastor jubilado na Assembleia de Deus. Sim. O senhor trabalha no ministério porque o senhor tem desejo, tem vontade, mas o senhor é um pastor jubilado já. É verdade, a senhora falou. E esse ser jubilado pela Assembleia de Deus não é para todos. Isso aí para ser jubilado, tem que estar na alta elite da Assembleia de Deus. De preferência, pastor setorial. E se não for pastor setorial, tem que estar muito perto do pastor presidente para ele reconhecer e te jubilar. Caso contrário, eu conheço pastores com 80, 90 anos que vivem da sua própria aposentadoria de trabalho, porque a igreja não dá nada. Nada sequer. E toda a recompensa que a pessoa tiver de receber vai ser de Deus, porque deles não tem nada. Isso, infelizmente, é assim. E o que eu estou falando aqui é verdade. Muitos pastores que me conhecem, eu conheço pastores da Assembleia de Deus com 80, quase 90 anos e que foram jubilados, que foram afastados e que não recebem nada. Então, eles vivem do salário que têm e eles estão felizes. Pelo menos Deus deu a honra deles sobreviverem com o que eles trabalharam, porque se fosse esperar dessa igreja que diz que é acolhedora, que é de Deus, que deixou de ser de Deus há muito tempo, as pessoas iam padecer. Então, eu falei que a gente vai começar uma série falando da história da Assembleia de Deus, daquilo do outro lado que o povo não conhece. Na próxima aula eu quero trazer o que aconteceu quando Daniel Berg e Gunnar-Wingre chegaram aqui no Brasil e encontraram o pastor Raimundo Nobre, que era o pastor da Batista, que os acolheu. Então a gente vai ver
se realmente, por quê? Eu vou deixar uma pergunta para você. Você fica pensando na casa de você, por quê? Quando o pastor da Batista acolheu Daniel Bé e Gunnar Wingre, por que eles não disseram para o pastor da Batista assim, nós não somos mais da Batista? Porque Batista não aceita falar em línguas estranhas, não aceita. Batista tradicional, já renovado, já aceita. Por que não falaram? Mas se manteram em silêncio, foram acolhidos pelo pastor, começaram a criar um grupinho para o lado deles. Depois o pastor ficou sabendo e aí o pastor tomou as providências, disse para eles que a doutrina da igreja não era aquela, mas que se eles quisessem continuar, tinham que parar com aquilo, e se eles quisessem continuar, que pudesse procurar um outro lugar. Eles não foram expulsos. A Assembleia de Deus disse que eles foram expulsos da Igreja Batista. Isso é mentira. O pastor botou uma condição. Para com isso, permanece. Se não quiser, vocês procuram outro lugar. E eles acharam por bem, saíram e foram para casa do Marcelino Albuquerque, que foi a primeira irmã batizada com o Espírito Santo, e foram para lá. Mas, a verdade, a gente vai também ver sobre isso e ver qual foi a boa intenção. Porque se a gente for perceber e se a gente entender, a gente já vê que a Assembleia de Deus começou já por um caminho errado de mentira. Já deveria dizer, não somos da Batista, porque se eles dissessem que era da Batista, o pastor não daria todo esse espaço. Se o pastor deu todo esse espaço, é porque o pastor confiou. E aí ele não vigiou, e aí aconteceu o que aconteceu. A Assembleia de Deus aí em Belém Pará sempre se lembra, comemora, né? O Daniel, é o único estado que lembra mesmo esse fundador é Belém Pará. Aqui em São Paulo a gente não fala, não, nem fala. Mas em Belém Pará eles falam. Sim, né? fala só aquilo que convém, mas não fala daquilo que é verdade. Só fala que Frigol fundou e tudo, não falam que Gunnar Wingre foi meio que expulso e colocado em outro lugar dele, não falam que a esposa dele sofreu as consequências, isso eles não falam, porque eles sabem que se falar isso, o povo vai ficar com o pé atrás dele, porque eles não são tão fidedignos como deveriam ser. Então, nesse estudo de hoje, nós trouxemos a memória daquela mulher que foi esquecida pela Assembleia de Deus, mas a igreja primitiva, amor ao próximo, que não tem nada a ver com a história da Assembleia de Deus, mas que a maioria das pessoas que vivem aqui e que se congregam nessa igreja aqui, já fizeram parte daquela igreja lá, nós trazemos à memória essa mulher, o respeito a tudo que ela fez e lamentamos e pedimos desculpas ao povo evangélico, pedimos desculpas à família dela por ela ter sofrido tanto na mão de uma igreja que deveria ter o acolhido e não o fez. E isso nós reconhecemos aqui e ela não será esquecida, porque se ela for esquecida, muitas outras irmãs, muitas outras mulheres de Deus serão esquecidas. E nesse ministério, Igreja Primitiva Amor ao Próximo, nós não esqueceremos de nenhuma irmã que aí está. E toda aquela que tiver o dom de pregar, de ensinar, de fazer qualquer coisa na igreja, aqui ela terá o seu espaço e aqui ela fará a sua própria história diante dos homens e diante de Deus. Isso é importante. E eu finalizo essa aula aqui, passando aqui para o presidente da Igreja Primitiva Amor Próximo, Raimundo Damião. Então, graças a Deus, tivemos um ensinamento. Deus abençoe, irmão, por toda essa aula. Amém. Recebemos de Deus. Não leva muito longe, porque mesmo o próprio Jesus Cristo, né? Ele sendo judeu, ele foi criticado pelo próprio judeu, né? Sim. Os fariseus, escribas, né? Então, ele não gostava de Jesus, odiava Jesus, tinha ciúme de Jesus por Jesus fazia coisa extraordinária, coisa boa, coisa, né? Benefício para os pobres. E, então, o pessoal, o judeu mesmo,
gostavam de Jesus, né? Mas quando aqueles que nós amamos Jesus, nós amamos Jesus, né? Nós amamos o Espírito Santo de Deus, nós amamos Deus Todo-Poderoso, né? De Jeová. Então o Senhor, Deus tem guardado nossas vidas, né? Como tem guardado aqueles que perseveraram até o fim. A Bíblia diz que perseverar até o fim será salvo, né? Então vamos perseverar com paciência, o Senhor, né? Buscando aquilo que Deus tem para a nossa vida, profundamente. Porque a Bíblia diz: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que possamos ser cheios da plenitude de Deus. Para que possamos ser cheios da plenitude de Deus, conhecer o amor de Cristo. Porque não tem medida, não tem tamanho, não tem largura, não tem profundidade. O amor de Cristo é imenso. O amor de Cristo é grande, né? É maravilhoso. Então, graças a Deus, vimos um ensinamento da palavra de Deus. O Júnior, né? O Júnior ensinou aqui. E domingo tem outro ensinamento aqui, né? Para relembrar, né? Tudo aquilo que Deus fez em prol da obra de Deus, do trabalho de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida. Vamos orar, agradecer a Deus neste momento, agradecer também a missionária Nete, que está nesta manhã, né, participando um pouco da escola, um pouco do estudo da palavra de Deus. Vamos orar neste momento, agradecer a Deus. E domingo, hoje à noite, nós temos um culto da família. Estamos aqui orando, buscando a Deus. Orando. Amado Deus, Cristo Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, por mais um privilégio, mais uma oportunidade nos ter concedido, Pai. Estamos aqui nesta noite, Deus, glorificar e exaltar o Teu grande nome, Pai Celestial, em nossa vida. É por isso que nós dizemos a Ti, Pai, com gozo, com alegria, com satisfação, Senhor. Quando dissesse pela palavra Tua, Senhor, que não fosse o assunto ao céu, Senhor, enviasse o Teu Espírito Santo, Pai, para estar conosco até a consumação do século. É por isso que o Teu Espírito Santo, meu Deus, o mistério do Espírito Santo, Deus, quando Jesus subiu ao céu e começou o mistério do Espírito Santo nessa terra, convencendo do pecado, do juízo e da justiça a toda a humanidade. Através, conhecemos através do Espírito Santo nossa vida, para nos dar força, para nos incentivar, para nos fortalecer, para acreditar que Jesus Cristo é o único eterno Salvador da nossa alma. Pai, quero agradecer neste momento, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, por esta manhã. Receba o nosso pequeno sacrifício como gratidão, como a Tua presença neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs. Esta noite.